modificando essa prática na área da construção civil, né? Vem se modernizando por conta disso. Os edifícios sustentáveis, eles são construídos supostamente com o menor impacto ambiental possível. Então, isso vem ganhando um conceito e um espaço bem grande no mercado. Então, está contribuindo com as construções mais eficientes energeticamente, questão de iluminação natural, ventilação natural e outras estratégias. Visto que a construção civil ela é uma das áreas aí que causam mais impacto no meio ambiente, né? Os pilares básicos dos edifícios sustentáveis, então, é a eficiência energética, de forma geral, o uso racional da água e o uso consciente dos materiais. E além de ser um diferencial, né, na hora das vendas no mercado imobiliário, como eu comentei agora há pouco, ele reduz o custo de operação, diminui os impactos da construção, que, como eu falei, são bem altos, né? E também melhora a qualidade de vida dos ocupantes e também, como eu falei, gera menos gastos de água, de energia durante a vida útil da edificação. Então, por mais que algumas vezes o custo inicial possa ser um pouco mais alto, que hoje já está se provando que muitas vezes não existe uma redução de gastos durante a vida útil da edificação. Bom, em relação às primeiras decisões, então, da arquitetura, esse gráfico do CEBIC, ele mostra as fases de desenvolvimento do projeto. Então, ele coloca as fases de desenvolvimento no eixo horizontal, que vai variando de acordo com o tempo, né? E pelo esforço e efeito desses projetos. Então, a gente consegue ver a comparação entre o processo tradicional, feito em CAD, por exemplo, né, normalmente, com o processo em BIM, usando softwares BIM, como o Revit, por exemplo, que é o que a gente tem bastante acesso aqui no IFSC, né? Então, a gente sempre fala que a utilização do BIM acelera os processos de decisão, que precisam ser tomadas ao longo dessas fases de projeto, né? E para os modelos de simulação serem mais próximos da realidade, é importante que a gente tenha essas informações o quanto antes. Então, existe uma vantagem para a simulação quando o edifício está sendo desenvolvido em BIM, porque essas informações são mais acessíveis mais facilmente para quem está fazendo a simulação. Um ponto importante nesse gráfico é que quanto mais adiantado o estágio do ciclo de desenvolvimento do empreendimento está, mais alto é o custo para eventuais alterações de projeto e algumas especificações serem alteradas. Então, antes de iniciar a obra, é onde existe a maior possibilidade da gente conseguir reduzir custos e encontrar soluções construtivas e de engenharia que sejam melhores, né, para o prédio em si. Então, com todos esses pontos, a gente consegue ver a importância de tomar decisões o quanto antes possível, e a mesma coisa vale para a hora da simulação, porque a simulação ela vai auxiliar nessas tomadas de decisões da arquitetura, né? Então, por que simular a edificação? Como eu falei agora, é um embasamento técnico bem importante para mudanças na arquitetura. Então, quanto antes a gente conseguir tomar essas decisões, a gente consegue mudar o projeto arquitetônico em fases que ainda é possível fazer, tipo, essas modificações, né? Então, auxilia também na escolha das estratégias a serem utilizadas, então, os materiais e acabamentos da envoltória, principalmente fachadas, né, em edifícios verticais, que é onde tem o maior ganho de calor, para evitar ou aumentar o ganho de calor, né, dependendo do clima. Se for um clima mais frio, pode ser que a pessoa queira ganhar calor pela fachada e não aqui, como normalmente a gente quer, que é evitar esse ganho de calor. O uso de estratégias de sombreamento e ventilação natural, que podem ser fixas, podem ser móveis, podem ser automatizadas. Então, tudo isso a simulação ajuda a definir essas estratégias, e a necessidade de uso de ar-condicionado ou não. E como resultado dessa simulação, a gente tem, se bem feita e se bem executada, um melhor conforto térmico para o usuário, então ele vai estar numa situação mais confortável termicamente, vai diminuir os custos de energia, o consumo de energia, consequentemente o custo também, né? E ele vai possibilitar o dimensionamento correto dos sistemas, com um foco sempre na edificação de energia líquida zero, né? Essa apresentação, ela foi feita no início desse ano pela Agência Nacional de Energia e pela UNEP, que é o Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, desculpa, ele fala sobre a situação atual das edificações aqui na América Latina. E ele fala, então, numa parte sobre metas e prazos propostos para edificações novas tornarem-se energeticamente mais eficientes. Então, contando com emissão zero de carbono, e essa pesquisa apresenta a situação atual e alguns prazos a serem alcançados por essas novas edificações. Dentro das tecnologias apresentadas, foi demonstrada a situação atual e as propostas para o envelope da edificação, então para as paredes externas, coberturas, e para o isolamento, características de vidro, janelas para melhorar o desempenho, sombreamento e outras estratégias. Além disso, foi buscado também, buscando uma melhora no desempenho global das edificações, foi apresentado nessa pesquisa sugestões de acabamentos refletivos para superfícies externas, outras estratégias também para otimização de ventilação natural, que nas edificações residenciais dificilmente é utilizada, a integração também dessa ventilação com o uso do ar-condicionado, com o sistema híbrido, para que a gente evite consumir energia sem necessidade, e também em relação ao uso de iluminação natural, que ela pode ser gradualmente otimizada para que não seja uma mudança brusca, né, porque não é essa a intenção, e a utilização também da simulação para analisar e otimizar a utilização da iluminação natural dentro dessas novas edificações. Em relação às ferramentas de projeto, hoje elas não são muito utilizadas, e a ideia, então, é de que até 2030 tenha uma integração dos projetos em BIM, de praticamente todos os projetos, né? Além das simulações nas fases mais iniciais de projeto. Até 2040, todos os projetos integrados com o aumento do uso do BIM e das simulações, e até 2050, o processo integrado em BIM e a simulação de todos os projetos. Aqui nesse slide, a gente tem um pouquinho falando sobre o programa de etiquetagem brasileiro, o RTC, o RTQR, a norma de desempenho também, que hoje está em revisão, né? Então vai mudar bastante coisa para essa parte térmica também, lumínica. E comparando, então, com o BIM, né? Fazendo uma avaliação em conjunto, com a simulação e com o BIM. Então, essas estratégias estão evoluindo e melhorando de acordo também com o que as nossas normas estão evoluindo de acordo com o mercado está evoluindo também em relação a essas simulações, né? Então, para melhorar sempre o conforto do usuário, pensar no bem-estar do ser humano, na sustentabilidade do ambiente construído, na eficiência energética das edificações, e, como eu falei de novo, tentar fazer uma edificação de energia líquida zero. Mas, então, onde que a simulação entra nesse processo? Como eu falei, a simulação ela tem que começar desde a fase de concepção, mas ela pode ser desenvolvida até a fase do projeto executivo. Ela precisa ser desenvolvida com mais detalhes, conforme o projeto também vai sendo desenvolvido com mais detalhes. Aqui, então, tem um fluxograma que mostra o caminho, mais ou menos, da simulação. Para iniciar, é importante que a gente junte algumas informações, como clima, localização dessa construção, saber as normas que a gente quer que sejam atendidas. Aqui no Brasil, por exemplo, para edificações residenciais, é preciso atender a norma de desempenho. E buscar também outros estudos de caso, para que se aconteça alguma coisa, a gente tenha onde recorrer, uma referência para recorrer, né? E aliado a isso, é feita uma escolha do programa a ser utilizado, que pode ser feita, para ser feita, então, a concepção do modelo, as hipóteses, objetivos e estratégias. O próximo passo é o esboço, então, desse projeto, desse modelo, que vai ser Desculpa. Vai ser o próximo passo, então, o esboço, onde serão utilizados métodos flexíveis e rápidos para uma análise mais inicial, onde vai ser testado algumas hipóteses e selecionadas as alternativas que melhor se mostraram com melhor desempenho. Nessa fase, é feita uma análise mais macro do projeto, onde as tomadas de decisão são da arquitetura, então, para auxiliar essas tomadas de decisão da arquitetura. Aí sim, é que depois são feitos mais detalhes específicos, com elaboração de modelos mais detalhados e elaborados, e
E o resultado dessa etapa mais detalhada vai ser uma microanálise do projeto. Então, realmente, quando a gente já tem mais informações detalhadas. Mas, para a gente chegar nessa fase de forma correta, é importante que se passe pela fase anterior para que a gente consiga ajudar a arquitetura a tomar essas decisões mais detalhadas em relação ao projeto, né? Então, a avaliação final é feita por último, né? Mostrando, então, o desempenho global da edificação, a aprovação ou classificação nas normas escolhidas para avaliação e outro tipo de desempenho, de classificação que queira ser mostrado nesse resultado final, né? A gente trouxe aqui alguns diagramas para exemplificar os fatores que influenciam no consumo energético, que devem ser, então, observados com cuidado na hora da simulação, né? O básico, então, para começar, é a forma da edificação, então entra aí o volume, a área, a disposição dos ambientes, a orientação solar no terreno, a área de aberturas em vidro e sombreamento, que é um dos principais fatores que influenciam no consumo de energia. A análise de desempenho térmico, ela pode e normalmente é feita por ambiente, né? Por ambiente dentro da edificação. E é importante, então, lembrar que esses ambientes se relacionam com o seu redor. Então, eles se relacionam e trocam calor, tanto com outros ambientes internos, quanto com o ambiente externo, né? Como eu falei agora, então, os ambientes eles se relacionam entre si e com o meio externo. E essas trocas de calor acontecem através das superfícies do modelo, então, através das paredes, dos pisos e das coberturas. A transferência de calor, ela varia de acordo com os materiais considerados no modelo. Então, se a parede ou é de vidro, tem uma janela muito grande, ou se ela é de concreto, ou se ela é de bloco cerâmico, tudo isso vai influenciar. Se ela tem isolamento ou não, vai influenciar nessa transferência de calor. Porque as propriedades térmicas que influenciam nesses fenômenos é a densidade, o calor específico e a condutividade térmica desses materiais. Então, é possível fazer uma contribuição de materiais. E é importante considerar as características dos múltiplos materiais que vão formar essa construção total. Então, uma parede, ela não é feita só de tijolo, né? Só de bloco cerâmico. Então, é importante considerar todas as camadas dessas superfícies. Outro ponto importante que a gente tem que ficar atento são os ganhos de consumo de energia. Então, ar-condicionado, aquecimento, ventilação mecânica, iluminação, equipamentos e aquecimento de água são consumidores de energia. E eles devem, claro, ser considerados na simulação, além de considerar também a geração de energia renovável, se houver. Então, se a pessoa tiver alguma placa solar na casa dela ou alguma coisa do tipo, alguma energia renovável, a gente considera na simulação também. Outra coisa importante é a ocupação do ambiente. Ela também é relevante na simulação termoenergética, já que as pessoas elas geram calor e umidade, e isso influencia na temperatura do ambiente, né? Nessas trocas de calor. Então, as condições externas, elas estão ligadas a isso também. A infiltração de ar, a temperatura, a umidade do ambiente, a direção e a velocidade dos ventos, a radiação solar, tanto direta quanto a difusa, estão diretamente ligadas a essa troca de calor entre os ambientes, né? Vai influenciar diretamente. Então, depois que a gente conhece as propriedades do edifício, da construção, e as cargas a que ele será submetido ao longo do tempo, a gente pode simular a transferência de calor ao longo do tempo. Normalmente, essas simulações são feitas anuais, com incremento de hora em hora, mas normalmente os programas eles dão abertura para tu fazer da forma como tu achar mais conveniente, né? Com o modelo pronto, então, e a simulação concluída, é possível estimar o consumo de energia que a edificação vai ter. E esse consumo, ele pode ser calculado por uso final, ou seja, quanto consome cada coisa diferente, a iluminação, o ar-condicionado, os equipamentos, ou por fonte, então, elétrica, combustível, quanto consome cada uma dessas fontes. Isso pode ser traduzido em custo se for multiplicado pela taxa de utilidade prevista para cada fonte de energia, né? Então, recapitulando e trazendo um resumão básico aqui. As primeiras decisões da arquitetura são as mais influentes no desempenho energético das edificações.
Então, a implantação, a exposição ao sol, a exposição ao vento e sombreamento são algumas coisas bem importantes para a gente começar a pensar na construção antes mesmo de pensar no projeto em si, né? Então, quanto antes a gente pensar nessas soluções para melhorar o desempenho, mais rápida e mais barata vai ser a implementação dessas estratégias. Porém, a maioria das características para a modelagem ainda não está definida em fases muito preliminares. Então, o que pode ser feito para que a gente consiga fazer a simulação, né? É importante observar as decisões de impacto no consumo de energia em cada fase e incluir no estudo de simulação. Então, assim que tiver um projeto de ar-condicionado, ele é muito importante para ser avaliado e fazer a simulação o mais rápido possível, porque é um ponto de consumo muito alto. Enfim, e outras decisões também. Simplificar o modelo nas fases iniciais do projeto, não adianta querer fazer um modelo muito complexo logo de início, porque realmente não se vai ter informação para isso. E usar de algumas padronizações que podem ser feitas, então, de rotina de uso e ocupação ou de equipamentos, quando a gente ainda não tem essa informação, né? E para os modelos simulados em BIM, a gente tem que ter, o ideal é que tenha um LOD baixo e um LOI alto. O LOD é o nível de desenvolvimento e o LOI é o nível de informação. Então, o ideal para os modelos simulados em BIM é que nas fases iniciais que se tenha um modelo com poucos componentes e só que se tenha aqueles mais importantes para a simulação, mas que esses componentes tenham o máximo de informação possível. Então, é isso que significa um LOD mais baixo e um LOI mais alto. Conforme a gente avança no conhecimento do desempenho da simulação, o modelo e as análises ficam mais complexos. Mas é possível obter diferentes análises de acordo com as informações do modelo de simulação. Para uma análise mais simples, apenas de volumetria do edifício, pode ser feito um modelo considerando o entorno da edificação, os ventos e a insolação. E um modelo que, voltado para o modelo BIM, vai ser um modelo com LOD baixo e com LOI alto. Já indo para um caminho de avaliação do desempenho energético, pode-se obter uma avaliação intermediária usando um LOD e um LOI intermediários. Mas para uma simulação mais complexa, mais completa de desempenho, como um todo, uma simulação mais completa mesmo, é necessário um LOD e um LOI mais altos, para que a gente tenha um resultado mais próximo da realidade. Uma ferramenta interessante que pode auxiliar nessas simulações, principalmente nas fases iniciais, onde não se tem muita informação ainda, é o site do Projeti, onde tem várias combinações de componentes construtivos e as suas características para que a gente consiga inserir isso na simulação. Ele tem também um botãozinho ali de fazer o cálculo pela norma de desempenho, então já fica alinhado a isso quando é um edifício multifamiliar residencial, né? E além disso, o site também possui uma calculadora de propriedades, onde a gente consegue montar o sistema construtivo e obter as informações. Então, tu consegue colocar lá as camadas do teu componente construtivo e ele calcula as informações desse componente. Além disso, também possui outras informações, como dados bioclimáticos de cada região e estratégias bioclimáticas adaptadas ao clima da cidade que tu escolher. Então, é um site bem legal que vale a pena dar uma olhada se tu quiser começar a fazer uma simulação preliminar. Falando então dos programas que a gente usa para fazer a simulação termoenergética, esses são alguns dos mais utilizados. O Revit é o que a gente tem mais contato no IFSC, né, como eu comentei, e a própria Autodesk tem um plugin gratuito, que é o Insight 360, e ele é possível fazer simulações de radiação solar, iluminação natural e energética utilizando desse plugin. A vantagem de usar o Revit em relação ou outro software BIM é que normalmente o modelo arquitetônico ele pode ser usado para simulação. Então, a gente consegue fazer pequenos ajustes no modelo arquitetônico para melhorar e simplificar um pouco o modelo da simulação, para não ficar tão pesado, mas a gente consegue utilizar o modelo da arquitetura. Então, é uma vantagem bem grande, né? Já o Energy Plus, ele é um programa completo de simulação de energia de edifícios, ele é gratuito e de código aberto. Ele é o mais utilizado de forma geral, assim, para a simulação termoenergética, é o mais completo. Mas ele não tem uma plataforma visual para modelar a geometria da construção. E, de forma geral, ele não é um programa muito visual. Então, é necessário o uso de outro programa para auxiliar nesse desenho da modelagem. Que, no nosso caso, e na maioria das vezes, é usado o SketchUp.
que é um programa de desenho, né? E ele é usado em conjunto com o plugin Euclid para poder fazer essa ligação com o Energy Plus. Então, ele possibilita essa modelagem no SketchUp e a exportação com a extensão IDF, que é a extensão do Energy Plus, né? E o Design Builder é um software que utiliza o Energy Plus para os cálculos da simulação, mas ele tem uma interface própria, bem mais amigável que a do Energy Plus, muito mais fácil de trabalhar. Então, nele é possível que tu modele o edifício e insira tudo que for necessário na simulação dentro do mesmo software. Então, diferente de tu usar o Energy Plus separado, tu não precisa de dois softwares diferentes, tu consegue fazer tudo dentro do Design Builder. E, além disso, ele também aceita importações de softwares BIM e de CAD para iniciar a modelagem também. Então, tu consegue ter essa facilitação de início de modelagem, né? Então, falando agora sobre os nossos cursos, eles vão ser, então, dos primeiros passos da simulação termoenergética do Revit e do Design Builder. Então, a gente vai ter esses 2 mini cursos disponíveis no YouTube. Eles estão em aprimoramento, em desenvolvimento. Revit, então, como eu falei, utilizando o plugin Insight. Então, a gente consegue fazer análises de sombreamento com o caminho do sol, análises de radiação, estudos de radiação. Essa abinha que está mostrando ali em cima do Revit é a aba ali no final do Insight, né, do plugin. Então, tu consegue criar um modelo de energia e ele te direciona para um site online e te envia por e-mail todos os resultados da simulação. É um pouco diferente do que a gente está acostumado com o Energy Plus, né, que tu já na hora abre uma tabela com todas as informações, tu acaba recebendo por e-mail depois, mas é bem legal. E também as simulações de iluminação e de radiação são bem visuais, então é bem legal também para tu conseguir ver aquilo que tu está simulando, não são só números, né? E aqui é a interface do Design Builder. Então, aqui a gente tem um projeto que é um template do próprio software, né? Esse projeto em si não foi utilização nossa, usamos um template pronto do software para estudo interno da bolsa de pesquisa. Então, aqui tem o projeto com a legenda, identificando o que é cada componente. Aqui tem alguns templates de construção, né, dos materiais. Ele parece bem confuso, porque ele abre várias abas, mas ele é bem amigável conforme tu vai trabalhando com ele vai ficando bem entendível, assim. E aqui, então, alguns resultados gráficos da simulação de temperatura, ganhos de calor, de energia, consumo de energia. E era isso, então, que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade. A gente tem ainda pouquinhos minutos para isso, mas muito obrigada pela atenção de todo mundo e eu deixo aqui os nossos contatos de novo, para caso alguém queira tirar alguma dúvida depois ou queira fazer alguma outra pergunta. Obrigada. Obrigada, Mari. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser abrir o microfone, se não, escrever no chat, a gente pode responder para vocês. Obrigada, Carolina. Eu acho que ficou faltando a gente colocar o endereço, né, do YouTube, para que já tem disponível a apresentação. Não coloquei mesmo, mas vai ser disponível no YouTube. Deixa eu ver. Não sei qual que tá o nome do canal, Rafa. Acho que o Rafa que sabe. O Rafa que é o menino do YouTube. Está disponível no canal do Conserve. Eu vou enviar o link aqui no chat. Um minutinho. Obrigada. Porque a ideia aqui não é a gente ficar mostrando como utilizar os softwares, né, mas que vocês depois utilizem a playlist, né, para poder aprender um pouco mais sobre simulação. Como parece que não tem perguntas, eu vou parar a gravação, então, da apresentação.